Acreditamos que o fato de o eclipse ser um dos piores eventos fictícios na história da literatura é basicamente indiscutível nesse ponto. A dor visceral que ele gerou em nós é algo que levaremos para o túmulo. E falando em túmulos, nosso protagonista Guts acabou de ser colocado dentro do seu. No capítulo 383, descobrimos que Guts foi, entre aspas, enterrado dentro da estupa Kushan, nas palavras de Daiba, não nossas, e que ele está passando por algum tipo de processo transformador, enquanto muitos leitores de Berserk podem pensar que isso é outro eclipse, acreditamos que é, na verdade, o oposto. Então, neste vídeo, queremos falar sobre o eclipse reverso. Esse evento tem o potencial de transformar completamente o cenário da série como conhecemos, mas o que exatamente é isso e como sabemos o que está acontecendo? E se você quer saber mais sobre essa teoria do eclipse reverso, se liga no vídeo. Fala galera, Léo Bortolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar sobre essa teoria que é o que o Guts vai passar, um eclipse reverso. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora pro vídeo. Para começar a esclarecer por que sentimos que Guts está passando por um eclipse reverso, precisamos primeiro falar sobre o eclipse e sua mecânica. Porque, por mais horrível que tenha sido, havia várias condições que precisavam ser cumpridas para que ele fosse desencadeado, e entender essas condições vai explicar melhor os eventos do capítulo 383. Vamos começar respondendo a uma pergunta básica: o que é um eclipse? Simplificando, é um ritual ativado por um eclipse solar total a cada 216 anos. Ou melhor, ele desencadeia um eclipse solar total como uma condição ritualística. A razão pela qual eclipses são tão raros no universo de Berserk é bastante simples também. São cerimônias que levam ao nascimento de figuras divinas extraordinariamente poderosas, e criar tais figuras toda vez que eclipses normais ocorressem simplesmente arruinaria o equilíbrio cósmico de poder. Cada eclipse acontece quando a quantidade total de negatividade na humanidade ultrapassa um limiar crítico, e a pessoa escolhida como alvo geralmente renasce como um aspecto dessa negatividade. Por exemplo, como o membro da Mão de Deus, Fento. Grift representa um sentimento intenso de anseio, aquele espaço onde tudo é sugerido, mas nada é definitivo. O anseio por si só não é uma emoção inerentemente negativa, mas as ações que certas pessoas estão dispostas a tomar em seu nome certamente são. Grift é o exemplo perfeito disso, onde ele escolheu seduzir e tirar vantagem de uma princesa inocente para satisfazer seu anseio por Guts. O anseio é uma emoção tão intensa que pode fazer pessoas sãs cometerem alguns dos crimes mais insanos que existem, e uma vez que toma conta de uma pessoa, nunca solta. Isso encapsula perfeitamente Grift como pessoa, porque uma vez que ele decidiu conquistar um reino, ele viu tudo que o afastava desse caminho, incluindo uma amizade genuína como um pecado inerente do qual precisava se purgar. O nome dele, na Mão de Deus, reflete isso também, pois ele é chamado de Fento. Um Fento segundo é a menor unidade de tempo que existe, mas mesmo um Fento segundo parece uma eternidade para uma pessoa que anseia por algo ou alguém com intensidade suficiente. E falando em pecado, o eclipse não fortalece exatamente os pecadores, mas sim aqueles com potencial ilimitado para cometer atos pecaminosos. No mundo de Berserk, nada é tão preto no branco quanto parece à primeira vista. A maioria das pessoas pensa que os apóstolos são hedonistas, demoníacos que vivem para o assassinato e canibalismo, mas há apóstolos como Rosine que se tornam demônios sem ter uma compreensão clara do que estão fazendo. Rosine não era uma pessoa pecadora, nem exibiu traços pecaminosos enquanto crescia. Pode-se argumentar-se que, como acreditavam que ela era produto de um abuso sexual, ela foi marcada pelo pecado desde o nascimento, mas isso é mais um reflexo da sociedade do que dela como pessoa, e ainda assim, Rosine se tornou uma das apóstolas mais hedonistas de todo o Berserk.
uma serva do pecado que cometeu atrocidades sem entender completamente a natureza de suas ações. Então, quando se trata dessa coisa chamada causalidade, da qual Miura Sensei adorava falar, não é tanto apenas criminosos e pagãos recebem poderes através dela, são as pessoas que têm o potencial dentro de si para se tornarem esse tipo de pessoa. E, sob essa perspectiva, Griffith ser escolhido como a pessoa em torno da qual o quinto eclipse foi centrado faz todo sentido, porque ele pode ter a aparência do Falcão Branco e imaculado no campo de batalha, mas no fundo ele é tão sombrio quanto aqueles que ele pretende substituir. Ele comete assassinatos e sequestros sem pestanejar e usa as pessoas ao seu redor como marionetista, usa suas marionetes para montar uma peça. Griffith matou a maior parte da facção conservadora de Midland ao prendê-los dentro de uma torre e depois incendiar essa torre, chamando isso de checkmate do ponto de vista de guerra. Os ideais que ele defende podem ser atraentes, mas a ideologia que ele carrega é bastante perigosa, e é isso que o torna o alvo perfeito para um eclipse. Uma vez que os poderes constituídos decidem quem fortalecer, eles então estabelecem o contexto geral de suas vidas para guiá-los até o momento do eclipse. Esse contexto incluiu coisas como sua história pessoal e familiar, suas ações em suas vidas e o tipo de interações que eles têm com outras pessoas. Até o momento em que o eclipse foi desencadeado, Griffith pensava que tudo que o havia feito era fruto de suas escolhas pessoais. Mas então o eclipse aconteceu e ele descobriu que, na verdade, fazia parte de uma peça muito maior sendo encenada pelo verdadeiro antagonista de Berserk, a Ideia do Mal. A Ideia do Mal é sugerida como a razão pela qual o mal e as coisas como a mão de Deus existem no universo de Berserk. E por isso é importante que a Ideia o identifique como um jogador-chave em seus planos. Uma vez que isso acontece, não importa o quão machucado e ferido seu corpo se torne, ou como você escolha viver sua vida, você chegará a um ponto em que se sentirá tão impotente que fará qualquer coisa para não se sentir assim. É possível que as pessoas resistam ao chamado da causalidade, monitorando-se constantemente e tomando decisões baseadas no conceito de moralidade, mas isso geralmente é pedir demais para um homem com as ambições de Griffith. E assim, já temos dois requisitos estabelecidos. O primeiro é a escolha da causalidade e o segundo é o período de 216 anos. Uma vez que essas duas condições são cumpridas, o Behelite Carmesim é enviado pelo abismo e encontra seu caminho até a pessoa destinada. Não importa se essa pessoa perde o Behelite por acaso, seja por jogo ou roubo. Quando o tempo prometido chega, ele encontra seu caminho de volta a seu dono, que é exatamente o que acontece com Griffith. Quando Griffith ativou seu Behelite, ele estava fugindo de Guts, Casca e o resto do bando do Falcão, porque sentia que, ao ficar com eles por mais tempo, ele desistiria completamente de seu sonho. Naquele ponto da história, Griffith estava quebrado além do reparo. Seus tendões da perna e do pulso haviam sido cortados, garantindo que ele nunca mais seguraria uma espada ou sequer andaria novamente. Sua língua foi arrancada, para que não pudesse dar ordens ou encantar os nobres com seu charme. E, mesmo não tendo sido resgatado pelas pessoas cuja liberdade ele arriscou ao seduzir a princesa Charlotte, ele não podia deixar de sentir inveja do progresso de Guts como guerreiro e refletir seu próprio estado de impotência. Ele sabia que teria que passar o resto da vida como uma pessoa com deficiência, e isso simplesmente não lhe parecia certo. Quando sua fuga foi interrompida por uma queda no lago, Griffith lamentou o fato de não poder nem começar de novo direito, e quando viu Guts vindo para resgatá-lo, a pessoa a quem ele culpava por todas as suas desgraças, a represa de seu desespero e desejo se rompeu. Quando o resto do bando do Falcão chegou ao local, a cena mudou de um pôr de sol para uma terra de rostos torturados, com um sol negro supervisionando tudo, o que sinalizou o início do eclipse. Depois de concordar em sacrificar o bando do Falcão original, a forma física de Griffith foi envolvida em um casulo enquanto sua alma descia às profundezas do abismo, um encontro com a ideia do mal. Após esse encontro, seu corpo de carne se transformou na forma que ele havia escolhido
para cumprir seu propósito e tornou-se parte do mundo astral. Mesmo a sobrevivência de algumas oferendas sacrificiais e na forma de Guts e Casca não impactou seus níveis de poder, porque ele já havia enviado pessoas mais do que o suficiente para o abismo. Griffith passou os 2 anos seguintes se preparando para o próximo passo em sua evolução, que era recuperar um corpo de carne, mas isso faz parte de uma cerimônia separada que exigia um sacrifício ainda maior. Falaremos sobre isso também em alguns momentos, mas essas são, em termos gerais, todas as condições que alguém precisaria cumprir para desencadear e completar um ciclo de eclipse. É preciso ser escolhido pela ideia do mal, possuir um berrelite carmesim, criar um grupo grande o suficiente para ajudá-los a transcender sua carne mortal e, em seguida, cair em um desespero profundo que possa servir como uma plataforma de lançamento para sua nova existência. É essa última parte que pode ter incutido na cabeça dos leitores a ideia de Guts passando por um eclipse próprio. Pouco antes do lançamento do capítulo 383, Koji Mori tweetou uma atualização sobre o status da história no X. E foi aí que a especulação sobre o eclipse de Guts começou a se espalhar. Até este ponto, as pessoas sempre presumiam que algo assim poderia acontecer, porque a série havia preparado o terreno para isso. Guts entrou em posse de um berrelite no primeiro arco de Berserk, e ele continua a segurá-lo até hoje. E ele tem se tornado cada vez mais deprimido desde que Alfheim foi destruída, com o desespero se tornando seu estado padrão. Ele não está sangrando ou perto da morte agora, mas isso pode mudar a qualquer momento em uma série como Berserk. E o mais importante, a possibilidade de ele se tornar um demônio foi levantada vezes demais para ser ignorada. Desde que Griffith sequestrou Casca, Guts perdeu muito de seu senso de propósito e vagueia sem rumo dentro do abismo de sua própria mente, o que o torna um candidato ideal para ser um apóstolo. É principalmente por isso que muitos fãs de Berserk acreditaram por muito tempo que nosso herói acabaria se tornando um com os vilões, porque tudo tem apontado nessa direção. E com Mori tweetando que o capítulo 383 será efetivamente o eclipse de Guts, essa crença foi ainda mais fortalecida. No entanto, é exatamente aí que reside o problema, porque as palavras de Mori foram ligeiramente tiradas de contexto. O que ele quis dizer com aquele tweet foi que este próximo arco da jornada do Espadachim Negro será tão importante quanto o eclipse, o que é uma coisa completamente diferente. Isso não significa que o que começou no capítulo 383 será um eclipse. Será um ritual, sim, e de fato o ritual já começou, mas não implicará coisas como ele sacrificar seu novo grupo de amigos para se tornar tão poderoso quanto Griffith. Na verdade, é o exato oposto, porque se Guts tentar seguir a rota demoníaca, ele terá se derrotado, e também ele está perdendo alguns componentes chaves que teriam tornado este ritual demoníaco por natureza. Dito isso, vamos direto ao que este eclipse reverso pode parecer e qual pode ser o seu propósito. No capítulo 383, vemos Guts tropeçando em uma sala escura e caindo sobre uma enorme folha de lótus colocada sobre uma piscina de água. Enquanto isso acontece, ele começa a pensar em Griffith e Casca, primeiro durante os dias do Bando do Falcão e depois após o incidente em Alfheim. Depois que ele vê a segunda memória diante de seus olhos, as paredes começam a vazar bolhas de sangue e o chão irrompe com colunas massivas dessas mesmas bolhas. A água sob a folha de lótus começa a jorrar para a superfície porque, na verdade, a maldita coisa está afundando. Pouco antes do rosto de Guts ser engolido pela água abaixo, a folha de lótus se fecha ao redor dele como um par de mãos e ambos afundam na piscina. Esse momento ecoa aquele em que o corpo de Griffith entra em um casulo enquanto sua alma afunda no abismo durante o eclipse. Isso torna os paralelos entre esses rituais bastante evidentes, mas este agarrar e afundar da folha de lótus é apenas isso, um mero eco do eclipse. Não vemos Guts dizendo uma única palavra relacionada ao juramento sacrificial que se faz ao se juntar ao reino dos demônios, e a única palavra que ele pensa, que é, finalmente, parece estar direcionada ao fato de que ele acha que finalmente vai conseguir um descanso permanente. Este momento é o exato oposto do que alguém deseja ao desencadear um eclipse ou qualquer outro ritual demoníaco, porque esses rituais se baseiam no desejo da vítima de continuar vivendo. Aqui, Guts quer morrer,
porque se sente que não pode fazer nada melhor do que isso. Ele deu tudo de si e falhou, e seus pensamentos finais refletem seu verdadeiro desejo de voltar a ser um bando de mercenários alegre e antigo com seu amigo Griffith e sua namorada Casca. Desespero e desejo estão presentes aqui, mas a forma que eles tomam é completamente oposto da perspectiva dos demônios. Porque o desespero de Guts não é só por ele mesmo, ele está desesperado pelos companheiros perdidos, está desesperado pelos companheiros que ainda estão vivos, mas que ele não pode ajudar, e, acima de tudo, está desesperado pela perda do melhor aspecto de seus amigos. Griffith é um demônio sedento por poder agora, e Casca não consegue nem olhar para ele sem desmaiar. Tudo isso nunca teria acontecido se Guts não tivesse tentado egoisticamente conquistar um sonho próprio, mas lá no fundo ele sempre foi muito parecido com Griffith. Na verdade, eles são duas faces da mesma moeda. Mas voltando à estupa, o motivo pelo qual mencionamos tanto opostos é para mostrar que o que está acontecendo agora claramente não é o tipo de ritual demoníaco que vimos até agora, porque não atende a nenhuma dessas condições. Poxa, mesmo com o efeito de dilatação temporal entre os planos físico e astral, não há como 216 anos terem se passado dentro da estupa. Enquanto do lado de fora as coisas mudaram do dia para a noite, o requisito temporal em si não bate, e até os sinais visuais que recebemos são parecidos com o eclipse e a cerimônia de encarnação, mas não são os mesmos. Aquelas bolhas de sangue que aparecem no capítulo 383 são cegas e não maliciosas por um motivo. E se você nos perguntar, esse motivo é que elas pertencem a pessoas que atravessaram para o mundo astral não em busca de poder, mas em busca de iluminação. Lembre-se da descrição do Cavaleiro Caveira sobre as bolhas que apareceram em Elfheim. Ele as chamou de remanescentes dos antigos donos originais da ilha de Skellig, voltando para reivindicar o que era deles com força e malícia. Isso não é exatamente o que ele disse, mas é o que ele quis dizer. E se esse for o caso, então as bolhas de sangue da cerimônia de encarnação eram exatamente as mesmas, o que faz sentido dado o histórico violento e sangrento de St. Albion. Mas a Estupa Kushan é um lugar diferente. É o local onde várias gerações de altos sacerdotes Kushans se enterravam de acordo com as tradições budistas do mundo real. No budismo, um monge só é enterrado com uma estupa quando sua vida mortal se aproxima de seu fim natural, e certos monges budistas até se preparam para isso mumificando-se nos seus últimos anos. Este é um lugar onde ocorre uma travessia espiritual. Essa travessia é pura por natureza, simbolizando o desapego das preocupações e aflições do mundo físico. Como sabemos disso? Bem, só precisamos olhar com atenção para a folha na piscina dentro da estupa, e isso fez sentido porque, no budismo, a folha de lótus é um símbolo de pureza e iluminação. Uma lótus cria raízes no leito lamacento de um copo d'água, mas suas folhas e botões prosperam na pureza acima desse copo d'água. Pode crescer a partir do que chamamos de sujeira, mas ela sempre prospera uma vez que se eleva acima dessa barreira. Se isso soar familiar para a trajetória de um certo espadachim, você não está enganado, porque acreditamos que esse simbolismo é bastante intencional. Quando você considera o fato de que as manchas no sangue e a armadilha de Lotus foram acionadas quase simultaneamente e que todos seus valores simbólicos estão relacionados às antigas tradições de busca pela iluminação e pureza, você começa a entender o que Daiba quis dizer ao falar com Sila no capítulo 383. Enquanto os dois discutiam a situação de Guts, Daiba afirmou que, dentro da escuridão, onde alguém é privado de todos os seus sentidos físicos, só resta olhar para dentro de si mesmo. Ele está esperando para ver a loucura que emerge do interior de Guts, porque acredita que isso fará toda a diferença na guerra que está por vir. A loucura de Guts não é a loucura que Islam deseja, é a loucura que vem do desapego e da iluminação, é a loucura que vem de aceitar que você não pode controlar tudo e que às vezes você precisa deixar as coisas irem. É a loucura que vem de entender que a vingança não trará de volta aqueles que você perdeu e que a única maneira de seguir em frente é aceitar o passado e abraçar o futuro. E é exatamente isso que acreditamos que o Eclipse Reverso é, um ritual de purificação que ajudará Guts a confrontar seus demônios internos e emergir mais forte do que nunca.
não é sobre se tornar um monstro, mas sobre aceitar a escuridão para finalmente encontrar a luz. A iluminação é o objetivo final de qualquer praticante budista. É um estado de consciência onde você transcende o sofrimento e alcança a paz interior. E para alcançar esse estado, você precisa se desapegar de todas as coisas materiais e emocionais que o prendem ao mundo físico. Você precisa deixar ir o ódio, a raiva, o medo e o desejo. Você precisa aceitar tudo que é impermanente e que a única constante é a mudança. Isso soa muito parecido com algo que o Cavaleiro Caveira disse a Guts sobre o estado atual de Grift. No capítulo 237, logo antes de apontá-lo para Elfheim, o Cavaleiro Caveira diz a Guts que desafiar Grift após a encarnação é quase impossível, porque seria como um personagem da história tentar desafiar seu autor. Enquanto houver aqueles que acreditam em qualquer pequeno aspecto de Grift com o qual se identifiquem, Grift permanecerá absoluto, pois está essencialmente pintado na tela chamada Terra como um pincel divino. Mas o que ele não confirma explicitamente é o fato de que alguém que está fora do escopo da história de Grift pode feri-lo, e vemos isso acontecer no capítulo 337, quando nosso amigo Rickert dá um tapa histórico na cara do Falcão da Luz. Esse momento serviu como precursor do Eclipse Reverso, porque mostrou que alguém que seguiu em frente completamente de Grift é imune a seus status absolutos. Rickert costumava idolatrar Grift quando eram falcões, mas depois do eclipse ele aceitou a morte dos companheiros, os lamentou e seguiu em frente. Por isso ele ficou tão chocado e feliz quando Grift voltou para ele após a encarnação, e tão frustrado consigo mesmo ao descobrir a verdade sobre o eclipse. Mas, como Guts apontou corretamente, Rickert nunca poderia odiar Grift da mesma forma que ele, porque tal ódio nasce de uma obsessão doentia pelo alvo. E embora Rickert se arrependa de não poder lutar ao lado dele, ele também não se ilude pensando que precisa se juntar a uma busca por vingança. Rickert sabe aonde esse caminho leva e por que ele não está nesse caminho que consegue ferir. Então, o que acreditamos que vai acontecer durante esse eclipse reverso é que Guts vai encontrar a ideia do bem e finalmente deixar de lado sua obsessão por se vingar de Grift. Essa é a única razão pela qual ele não conseguiu tocar no cara quando ele apareceu em Elfheim. Porque, se esta é uma história que Grift está escrevendo, então Guts ainda é um personagem importante dentro dela. Só quando ele se desapegar de Grift é que deixará de fazer parte da história dele, e nesse ponto ele será capaz de fazer coisas que ninguém imaginava serem possíveis contra figuras divinas. Também há chance de que Guts possa ver esses sacerdotes Kushans como Daimons durante sua jornada, porque os Daimons são equivalentes do bem aos seres semelhantes à mão de Deus em Berserk. Flora se tornou um Daimon após sua morte por causa da vida justa que levou, e seu poder era tão grande que até um dragão como Grumbeld não conseguiu passar pelas suas chamas. Daimons são humanos que alcançaram o status de heróis e morreram servindo ao conceito de bondade dentro deste universo, e, falando neles, há a possibilidade de que Guts também se torne um Daimon. Agora, ele está entrando no mundo astral como uma entidade física, assim como Grift fez quando desencadeou o eclipse. Este último se tornou um conceito metafísico após o eclipse, então é possível que o primeiro se torne um espírito poderoso também, mas isso é algo improvável, porque, no momento, Grift precisa ser atingido tanto por poderes físicos quanto astrais trabalhando em conjunto. É por isso que acreditamos que no final do eclipse reverso, Guts será agraciado com um poder do bem, assim como Grift recebeu o poder do mal, e ele emergirá da estupa Kushan como um homem transformado para melhor. Ele se desprenderá de sua obsessão e aceitará que salvar o mundo tem prioridade sobre a vingança. Também é possível que sua marca do sacrifício seja removida nesse processo, pois a série sugere que isso é possível. Quando Guts conheceu Flora pela primeira vez, ela lhe deu um talismã para amenizar os efeitos da marca, mas afirmou que não tinha poder suficiente para removê-la completamente. Isso indica que existe um poder capaz de eliminar a marca, e esse poder só pode ser a ideia do bem. Então, após alcançar as profundezas da piscina de Lotus e encontrar essa divindade, Guts emergirá não como uma entidade demoníaca, mas como um guerreiro santificado
cujo poder provavelmente reverterá os efeitos do grande rugido do mundo astral. E isso, senhoras e senhores, é o que acreditamos que o eclipse reverso será. Já vimos parte de sua mecânica em ação e deciframos seu verdadeiro propósito. Só resta ver o resultado final, e quando isso acontecer, Berserk entrará em seu cenário de desfecho adequadamente. Espero que tenham gostado. Dito isso, isso é apenas o que pensamos que vai acontecer. E vocês, o que acham? Vai haver um eclipse reverso nos próximos capítulos? Deixe nos comentários e não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo de Berserk. Obrigado por assistir e fui!